Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula do professor Roberto de Geografia e hoje nós vamos ver um tema bem interessante. Vai ser sobre a urbanização dos países periféricos. Mas como assim? O que são países periféricos? O que é urbanização? É isso que a gente vai ver hoje, hein? Vem comigo. Então, alunos, vamos trabalhar um pouco hoje sobre a questão da urbanização dos países periféricos. Mas é importante a gente falar um pouquinho do que seria a urbanização, né? Tem a ver um pouco com a questão dos aparatos urbanos. Então, a gente pode citar que uma área urbana ela tem que ter uma rede de esgoto, água tratada, isso né, na época moderna, né? Que lá nos primórdios, lá no princípio lá da Revolução Industrial, que a gente teve esse processo de industrialização, isso aí não era algo muito comum, mas hoje em dia, quando a gente fala assim, o que é uma área urbana? A gente pensa em cidades, prédios, construções, asfaltos, uma rede de transporte, uma rede de saneamento básico, saúde, educação. Só que hoje em dia a gente pode parar para pensar que mesmo em áreas não urbanas, entre aspas, nós encontramos essas coisas. Se você for, por exemplo, em uma área rural, você pode encontrar ali com uma estrada asfaltada, você vai achar internet, escolas ali próximo, porque hoje em dia esses aparatos urbanos, eles se encontram não somente nas áreas urbanas, mas o que a gente vai tratar aqui hoje é de uma questão como que as cidades, né, que a gente chama de meio de vida urbano, ele se acelerou muito e isso causou alguns problemas. Quais são esses problemas? É que a gente vai ver. Porém, vamos ver um pequeno resumo do que seria a urbanização, no primeiro slide. O que é, afinal, urbanização? Ela consiste no processo pelo qual a população urbana cresce em proporção superior à população rural. É um fenômeno de concentração urbana e consequente crescimento e desenvolvimento das cidades. Pode voltar aqui para mim. Você percebeu que esse texto está falando de crescimento urbano em relação ao crescimento rural? Por quê? Porque é isso que a gente vai tratar hoje aqui. A gente vai ver como que nos países centrais e nos países periféricos esse crescimento urbano ele se deu de maneira muito desigual. E você pode estar se perguntando, mas professor, o que são países centrais e periféricos que o senhor está aí falando? Só um segundinho. Aluno, meu caro aluno, pega a visão, aluno. Vamos lá, vou explicar. Hoje em dia, a gente usa esses termos, países centrais e países periféricos, para a gente tratar desses países, porque há alguns anos atrás a gente costumava falar países desenvolvidos, subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. Só que esse termo ele é usado mais atualmente, tá? Então, quando você fala de países como Europa Ocidental, que seria a França, né, a Alemanha, os Países Baixos, que era antigamente a Holanda, agora a gente fala Países Baixos. Eu estou falando de países centrais. Aí quando eu falo sobre Brasil, México, Índia, né, alguns países do continente africano, países periféricos, tá bom? Tendo isso em mente, nós temos que entender que o processo de aceleração urbana nos países periféricos, ele se deu de maneira muito abrupta, enquanto que, por exemplo, nos países da Europa, onde se iniciou ali esse processo de industrialização e posteriormente urbanização, se deu ao longo de séculos, onde esses países passaram por diversos processos até eles atingirem o que eles são hoje. Nos países periféricos, isso se deu de maneira muito recente e abrupta. Posso citar o exemplo do Brasil, que só teve o seu boom industrial e urbano ali a partir de meados ali da década de 30, né? Ainda já no século 20. Isso trouxe alguns problemas, né? Eu vou mostrar aqui mais um slide para vocês
só para vocês terem uma pequena ilustração, tá? Vamos lá? Temos ali Mumbai, né, na imagem à esquerda, Mumbai, na Índia, e à direita, Guanajuato, no México. Pegando a imagem ali da esquerda, a gente pode perceber que esse processo de crescimento urbano, ele está muito assim, está de uma maneira muito... o ordenamento urbano está muito confuso. Você pode ver que ao longe tem os prédios ali, né? Prédios altos, arranha-céus, e ali tem aquele apinhado de casas, né? Que, onde as pessoas, né? Por muitas vezes não terem onde habitar, vão construindo as casas como elas conseguem. Isso aí começa a gerar um dos problemas que a gente vai ver hoje, que é a questão do inchaço urbano e as moradias precárias. Pode voltar aqui para mim. Então, eu vou usar aqui um pequeno mapa que eu coloquei lá no quadro, eu vou até lá, eu vou trabalhar um pouco da questão da urbanização, né, da população urbana dessa mesma população que habita em moradias precárias. Vamos lá? Então, alunos, vou pegar aqui, pegar essa varetinha aqui que é maior. Como que eu posso chamar a atenção do meu aluno para esse mapa? Só um segundinho. Aluno, atenção, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Aqui a setinha do professor. A gente vai ver esse mapinha aqui, tá bom? Vamos lá. Então, alunos, podemos ver que aqui, esse círculo maior aqui é a população urbana total, ok? Esse círculozinho aqui azul é a população urbana que mora em moradias precárias, tá bom? Então, a gente pode perceber aqui, por exemplo, a América do Norte, aqui eu chamaria mais de América anglo-saxônica, porque pegaria o Canadá e os Estados Unidos, né, que são os países centrais aqui do continente americano. Você pode ver que, apesar que esse mapa é de 2006, a área aqui de pessoas que moram em locais precários é bem menor do que aqui a América do Sul. Aqui está a América Latina e Caribe. A América Latina, ela pega do México, pega toda a América Central e toda a América do Sul. Então, do México para baixo são países periféricos, tá ok? Então, aqui nós temos essa área aqui de população urbana e também pode perceber que a população urbana que mora em áreas precárias é bem maior do que aqui da América anglo-saxônica. E que a gente dando um pequeno passeio aqui por esse mapa aqui, ó, por exemplo, pegando a Europa Ocidental, que seria mais ou menos os países França, Alemanha, Inglaterra, Países Baixos, que era a Holanda. Você pode ver que a área de população urbana ela é muito alta, porém, em relação aqui à África subsaariana, que possui uma população urbana bem inferior à Europa Ocidental, a precarização urbana daqui é muito maior do que da Europa Ocidental. Então, a gente pode perceber aqui, né, a gente pode fazer uma análise que os países em que o processo de urbanização é mais antigo, nos países centrais, a precarização urbana ainda é bem menor, né, do que aqui nos países mais periféricos, daqui a América do Sul, os países do continente africano, partes da Ásia também, tá ok? Então, seguindo, a gente pode falar que, às vezes, os fatores atrativos de uma cidade, ela também pode fazer com que essa cidade ela tenha fatores repulsivos. Mas como assim? Vou explicar. Se uma cidade ela começa a crescer bastante, o núcleo urbano dela começa a crescer, então ali podemos falar que ali está tendo mais oportunidades de emprego, né? Várias empresas, indústrias podem estar sendo abertas ali, novas universidades, oportunidades de estudo podem estar se alojando nesta cidade. Isso vai atrair muitas pessoas, porém, conforme o tempo vai passando, a cidade vai ficando muito inchada
E aí, esses fatores atrativos podem se transformar mais à frente em fatores repulsivos. Exemplo, macrocefalia urbana, inchaço urbano, violência urbana, que a gente vai explicar ainda hoje, tá ok? Vou aqui partir para um próximo slide, para a gente dar aqui como que exemplo, ó, fatores atrativos. Temos o emprego, né? Ali o exemplo da termoelétrica de Camaçari, na Bahia, e como fatores repulsivos, eu coloquei ali o inchaço urbano, né? Eu dei ali como exemplo a questão da Rocinha. Você pode ver que ali são muitas casas apinhadas, né? Tem esse problema de habitação. Pode voltar aqui para mim. E agora, vamos ver algum desses fatores repulsivos que são causados pelo processo de aceleração urbana nos países periféricos, tá ok? Vamos ao próximo slide. Primeiro ali é a macrocefalia urbana, que trata-se da alta concentração de atividades e pessoas em um espaço limitado, que por consequência acaba causando um inchaço urbano, que é o crescimento desordenado de pequenos centros, os quais concentram o maior número de pessoas em um único lugar. E ali, o terceiro é uma outra consequência das duas acima, é a violência urbana, que é o conjunto de ações que infringem a lei e a ordem pública nos centros urbanos e nas metrópoles. Pode voltar aqui. Que então, gente, com esse crescimento urbano muito abrupto, esse processo que acelera esse crescimento urbano que se deu nos países periféricos, né, num curto período de tempo, acabam causando alguns problemas como esses que a gente citou agora. A questão da macrocefalia urbana, que é o quê? É muita concentração de indústrias, de empresas num pequeno espaço e acaba causando ali um inchaço urbano. Por quê? As pessoas que às vezes, tendo que morar próximo ao serviço, elas ocupam as áreas em volta, às vezes ocupam os morros, as encostas. Isso vai criando um inchaço urbano. São pequenas áreas dentro da cidade, por exemplo, Rio e São Paulo, ocorre bastante isso. Alguns bairros e municípios têm uma população muito alta para uma área pequena, então acaba causando esse inchaço urbano e, por consequência, também tem muita a questão da violência urbana, né, que acarreta por esse crescimento, muitas vezes ocorrendo de maneira muito assim acelerada, sem dar tempo para que a cidade possa absorver esse contingente de pessoas. Eu posso citar, por exemplo, a questão da região sudeste, né, que ali entre a década de 30 e 60, teve o seu boom industrial e urbano em consequência da região nordeste, que estava sofrendo muito com a questão da seca, né, de várias pessoas perdendo suas terras, e aí vendo que na região sudeste, sobretudo Rio e São Paulo, estavam se abrindo novas indústrias e oportunidades de emprego e de estudo também, houve essa massa de pessoas que veio para a região sudeste em busca, assim, de qualidade de vida, de um emprego, de melhores oportunidades de estudo. E acabou que as cidades, por exemplo, do Rio e de São Paulo, com o tempo, não conseguiram absorver esse contingente populacional que aumentou em pouco tempo, causando algum desses problemas que foram citados na aula de hoje, tá ok? Então, como vocês podem perceber, todas essas explicações estão intrínsecas entre elas, né? Então, a cidade, às vezes, ela cresce porque tem fatores atrativos, novas oportunidades de emprego, de estudo, né? A pessoa, às vezes, quer fazer uma faculdade, né? Procura a cidade onde tem mais oportunidades de universidades. Só que isso, com o tempo, vai causando um inchaço urbano. Essas cidades foram crescendo de maneira muito, assim, muito rápida, né? Sem ter tempo de poder desenvolver uma infraestrutura que pudesse fazer com que a cidade crescesse de maneira mais saudável. Tá bom, pessoal? Deu para pegar bastante esses conceitos que a gente trabalhou na aula de hoje? Vamos, como sempre, terminar com o nosso desafio. Vamos lá? Em vários países periféricos, ocorre um crescimento urbano muito acelerado e desordenado, causando diversos problemas sociais, econômicos e de infraestrutura. Reflita e comente alguns desses problemas.
Pode voltar aqui. Então, alunos, podemos perceber na aula que nós tivemos hoje, né, alguns problemas que foram causados por esse processo rápido, né, de crescimento urbano, sobretudo nos países periféricos. E vocês puderam ver, né, algumas consequências desse processo. Então, converse com seu professor, reflita e comente alguns desses problemas que são causados ainda hoje. Tá? Vocês vão poder pesquisar, aprender bastante sobre esse tema. E eu agradeço mais uma vez, né, por vocês estarem aqui, espero que curtam bastante essa aula, assistam os outros vídeos dos outros professores, acessem o aplicativo do Rio Educa, tá? Continuem estudando, se cuidem e até a próxima.